concentração da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração da sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Então, é uma questão que vai dar muito trabalho para fazer conta, tá? E uma questão mais matemática do que química, para falar a verdade. Você vai ver por quê. Então, ele me disse que essas amostras de cana-de-açúcar, né, a concentração de sacarose dela reduz 50% para cada 1 miligrama por litro de micro-organismo. E aí ele quer saber qual amostra tem que escolher para que no final tenha mais etanol, tenha mais sacarose, perdão. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a primeira, tá? Então, a RB72. Ela apresenta 0,7 miligramas por litro de micro-organismo. Então, o que a gente pode pensar? Que para cada 1 miligrama por litro de micro-organismo, era para a concentração de sacarose reduzir 50%. Como essa amostra apresenta 0,7 miligramas por litro de micro-organismo, então a concentração de sacarose dela vai reduzir em 35%. E aí, o que a gente pode fazer? Se inicialmente a concentração de sacarose dela é 13 miligramas por litro, não, 13 gramas por litro, então 13 gramas por litro menos 35%, que é o que vai reduzir, isso dá 13 menos 35%, dá 8,45 gramas por litro de sacarose. E aí nós vamos fazer esse cálculo para todas as outras amostras. Por exemplo, a segunda, a RB84. A concentração dela de micro-organismos é 0,8. Então, se para 1 miligrama por litro de micro-organismo a concentração de sacarose reduz 50%, para 0,8 ela vai reduzir 40%. E aí a concentração de sacarose é 18 e 18 gramas por litro menos 40%, isso vai dar exatamente 10,8 gramas por litro de sacarose. Boa. Mais uma. Vou fazer agora a RB92, que é a terceira. E ela tem 0,6 miligramas por litro de micro-organismos. Então, mesma coisa. 1 miligrama por litro reduz em 50% o teor de sacarose. Já que ela tem 0,6 miligramas por litro, então ela faz reduzir em 30% o teor de sacarose. Sendo que, olha lá, a gente tem 16 gramas por litro de sacarose menos 30%, isso vai dar exatamente 11,2 gramas por litro. Opa, essa aqui até o momento é a que tem mais sacarose, né? Ao fim desse tempo aí de 10 horas. A terceira. Já a quarta, que é a SP79,
ela, a gente já pode falar direto, né? Não precisa fazer conta. Olha só, se ela tem meio miligrama por litro de micro-organismos, então eu vou falar que ela reduz em 25%, beleza? Porque para 1 miligrama reduz 50%. Então, para meio miligrama, vai reduzir metade, que é 25%. E 14 gramas por litro de sacarose menos 25%, que é o que vai perder. Então, 14 menos 25%, isso dá 10,5 gramas por litro de sacarose. E a última, que é a SP80, ela tem 0,9 miligramas por litro de micro-organismos, né? Então, fazendo direto, se tendo 1 miligrama por litro de micro-organismo, faz reduzir em 50%, se ela tem 0,9, então vai reduzir 45%. E aí, 17 gramas por litro, que é o teor de sacarose, menos 45%, que é o que ela perde, isso dá exatamente 9,35 gramas por litro. Ou seja, de fato, essa RB92 é aqui no final desse tempo, vai ter um maior teor de sacarose, tá? Então, resposta letra C é a amostra RB92. Mais trabalho braçal, né, de fazer conta, do que qualquer outra coisa. Eu fiz rápido, eu estava usando a calculadora. Na prova é difícil a gente fazer todas essas contas na hora.